pra todo mundo, eu sou a Bárbara Parreiral e esse aqui é o Babs Entre Livros. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro O Sol é para Todos, da escritora Harper Lee. A escritora Harper Lee, ela nasceu ali na metade dos anos 20 no Alabama, nos Estados Unidos, e ela morou ali toda a infância e juventude dela, mas em 1949, quando ela já era um pouco mais adulta, ela decidiu se mudar para Nova York depois de tentar uma carreira ali, os estudos no direito, que era algo que o pai dela queria mais do que ela, e ela queria seguir mais a carreira de escritora. Então, em 1949, ela se muda para Nova York. Aí, ela começa a escrever O Sol é para Todos. Mas o livro, ele só foi lançado em 1960, mais de 10 anos depois, né? E desde então, ele se tornou um clássico norte-americano. Tanto que aqui mesmo na capa, a gente consegue ver que ele já ganhou o prêmio Pulitzer. A história desse livro se passa na década de 30, ou seja, a escritora tinha cerca de 10 anos. E a história, ela é baseada em observações da própria escritora, da sua própria vida, do que ela viveu na infância, mas também carrega um grande contexto histórico ali como pano de fundo da história. E o pano de fundo que a escritora utiliza para escrever essa história é a segregação racial estadunidense, que era algo bem forte nessa época em que a história se passa, que é aquele período, né, que eu acredito que a maioria das pessoas já conheçam, quando os negros, eles eram segregados dos brancos, eles eram literalmente separados dos brancos. Então, os negros, eles não podiam frequentar os mesmos lugares que as pessoas brancas, eles tinham lugares específicos destinados para eles, se tratando desde coisas simples como um bebedouro público, em que existia o bebedouro público para pessoas negras e o bebedouro público para pessoas brancas, até algo muito mais sério e que teve muito mais impacto na vida da população negra, como o acesso às escolas e universidades, por exemplo. E a segregação racial, que era algo institucionalizado e legalizado mesmo em vários estados do sul do país, que tinham grandes conflitos com os estados do norte. Isso veio desde a discordância entre os estados do sul e do norte em relação à abolição da escravidão. Então, essa segregação racial, ela é um grande reflexo da discriminação racial que já existia na escravidão e ela permaneceu ali na sociedade de outras maneiras e ainda assim de maneira institucionalizada. E isso fez, obviamente, com que a população negra ali sofresse vários tipos de desvantagens, né, em relação à população branca, como desvantagens educacionais, sociais, econômicas, e até hoje, mesmo que a segregação racial tenha sido abolida desde ali de 1964, 65, quando a Lei dos Direitos Civis e do direito ao voto foi instaurada no país, ainda existem grandes reflexos dessa discriminação racial que vem desde a escravidão, percorre a segregação racial e chega até os dias atuais. Então eu acho que é bastante importante a gente entender todo esse contexto antes da gente mergulhar de fato nessa história, porque é um contexto que importa muito pra trama da história. Sabendo disso, a gente consegue entender muito melhor o que alguns personagens passam aqui. Nessa época existia até mesmo uma lei anti-miscigenação que não permitia que existissem relações interraciais, então isso é algo que ao longo da história a gente vai ver bastante presente também em um dos conflitos principais. Então essa história aqui, ela é narrada por uma personagem chamada Jean Louise, que ela é conhecida por todo mundo como Scout. No início da história ela tem 6 anos, né, e daí a gente vai acompanhando um certo período da vida dela. Acho que no final do livro, se eu não me engano, ela tem uns 8 anos. Ela mora com o pai dela, que se chama Atticus, e com o irmão dela, que se chama Jem, e também com a Calpurnia, que ali é como se fosse uma governanta, empregada doméstica deles, mas que também desempenha esse papel de criação das crianças mesmo, porque a mãe deles morreu quando eles eram bem pequenos, então a Scout, ela nem tem lembrança, assim, da mãe dela. O Jem tem algumas lembranças, mas também são bem abstratas, por ele ser bem novo também quando a mãe deles morreu. E a história inteira, ela é narrada a partir da perspectiva da Scout. Então existe todo um olhar de inocência em relação às coisas, mesmo que a Scout seja uma menina muito inteligente para a idade dela, justamente pelo pai dela, o Atticus, ser um pai, assim, que criou tanto ela quanto o Jem de igual para igual. Eles têm diálogos muito adultos para a idade dos dois, justamente por essa criação
criação do pai. O Atticus, ele é um advogado que, por certa parcela da sociedade ali da onde eles vivem, ele é bastante respeitado, mas por outra parcela não, e a gente vai entender por quê ao longo do livro. E tem o Jem, que é o irmão mais velho dela, ali no início da história, se eu não me engano, ele tem 10 anos, então eles têm ali 3, 4 anos de diferença, mas mesmo assim, eles são a companhia um do outro ali pra brincar e pra criar altas aventuras, os dois juntos, dentro desse condado pequenininho que se chama Maycomb, que é um condado no Alabama, justamente o local onde a escritora nasceu, cresceu. Então, a partir disso, a gente vê que tem muitas observações do que aconteceu na vida dela, inspirações, né, do que aconteceu na vida dela, que ela colocou ali na história também. E ali no início do livro, a gente tem a Scout e o Jem, que eles estão ali brincando ali no quintal da casa deles, e eles fazem amizade com um menininho que é vizinho deles ali, mas ele só vai passar as férias de verão na casa da tia, e eles acabam se conhecendo e eles viram amigos. E logo ali no início do livro a gente já vê vários diálogos muito engraçados, que são aqueles diálogos típicos de crianças, né, falando altas loucuras da cabeça deles que eles imaginam. E aí, como eles têm um tempo muito livre e uma imaginação muito fértil, o Jill, que é esse menininho, que inclusive dizem que esse personagem é inspirado no Truman Capote, que é um outro escritor, que ele simplesmente criou o jornalismo literário com o livro A Sangue Frio, por causa que a escritora era muito amiga desse escritor quando eles eram crianças ali nessa época, e por coincidência os dois viraram grandes escritores muito famosos, e dizem que o Jill é justamente inspirado no Truman. Então o Jill chega ali, né, nas férias de verão, e eles ouvem uma história que existia um menino há muitos anos atrás, quando essas crianças ainda não tinham nem nascido, que ele cometeu um pequeno delito ali no centro da cidade. Ele tava com alguns outros meninos da idade dele, e eles acabaram sendo presos, e esse menino, que é o Arthur Radley, ele fica ali no porão da delegacia, porque mesmo ele tendo cometido um delito, eles não queriam colocar ele junto na cela dos homens negros ali. Então ali a gente já vê essa questão da grande discriminação racial. Aí o pai dele, que é também ali respeitado na cidade e tal, chega lá pro xerife e fala pro xerife que se ele deixasse ele pegar o filho dele e levar pra casa, isso não ia acontecer mais. Ele garantiu que o filho dele não ia cometer nenhum delito ali mais. O xerife, por respeitar o pai, permite, e o pai leva o filho pra casa. E isso foi há cerca de 15 anos antes do início dessa história, e desde então esse menino que foi levado pra casa nunca mais foi visto. Então isso abriu uma grande margem para as pessoas ficarem teorizando a respeito do que aconteceu com ele. Então muita gente fala que ele morreu, muita gente fala que ele tá preso lá, que ele é um louco, que ele já tentou assassinar a família. Então todo mundo cria essas altas teorias, só que ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe de fato o que aconteceu com ele. Então isso obviamente é um prato cheio para essas 3 crianças, pra Scout, pro Jem e pro Jill, pra eles ficarem também teorizando a respeito do que aconteceu com esse menino. Então isso se torna quase uma obsessão deles, pra eles tentarem se comunicar com esse cara que agora é um adulto, né, que tem 30 e poucos anos. Eles tentam ver através da janela da casa dele, e eles ficam assim nessa loucura de tentar descobrir o que ele tá fazendo lá dentro, por que ele ainda não saiu, mesmo depois de tanto tempo, e mesmo depois do pai dele já ter morrido, ali logo no início da história o pai dele já morre, então ele continua dentro da casa, o irmão dele vem de longe e meio que assume o lugar do pai ali, mas mesmo assim ele nunca sai de casa, então essas crianças ficam obcecadas por isso. Então essa casa tem uma vibe meio casa mal assombrada pra eles. Uma coisa que eles têm muito medo de chegar perto, porque eles acham que o Arthur que tá lá dentro é uma pessoa muito louca também, de acordo com o que eles ouvem dos vizinhos, né? Então tem uma noite que eles tomam uma coragem ali, o Jem e o Jill, né? O Jill aparece ali na cerca da casa deles e chama eles pra tentar entrar dentro do quintal da casa do Arthur pra ver um pouco mais a fundo ali a situação, né? E daí o Jill e o Jem vão, e a Scout, ela tá morrendo de medo
medo de sair ali no meio da noite e ir até aquela casa, mesmo que a casa seja na mesma rua ali, logo à frente da casa deles. Mas mesmo assim, os três vão. Aí eles chegam lá e conseguem passar por debaixo da cerca, entram no quintal, começam a tentar olhar pela janela pra ver lá dentro e eles veem uma sombra chegando e se assustam e saem correndo. Aí nisso que eles saem correndo, eles passam pela cerca e a calça do Jem fica presa ali na cerca e ele tenta sair dali e não consegue, até que ele consegue, só que a calça dele fica presa ali. E daí eles chegam em casa e os vizinhos ouvem a maior gritaria e um tempinho depois ali o Jem, ele resolve voltar ali pra cerca onde a calça dele ficou presa e ele vê que a calça foi tirada da cerca, foi costurada, dobrada e deixada ali, sabendo que ele ia voltar pra buscar. Então ele fica intrigado com isso e a história ali vai se passando e a Scout ela entra na escola, o Jem já tava na escola ali e quando eles estão voltando da escola tem uma árvore na frente da casa dos Radley que tem um buraco e começa a surgir vários objetos ali dentro dessa árvore. Surgem tipo bonequinhos, como se fossem bonequinhos de argila, medalhas também, vários objetos assim, um relógio e eles vão pegando esses objetos, o Jem, né, vai pegando esses objetos e guardando e eles ficam teorizando ali de onde que tá surgindo aqueles objetos. Então essa é uma das tramas da história, essa obsessão das crianças ali, essa coisa mais infantil e imaginativa das crianças tentando descobrir o que aconteceu com o Arthur e justamente pelo que as pessoas na cidade falam, principalmente aquela vizinha fofoqueira clássica de cidade pequena que fica criando altas histórias e lançando as fake news ali na cidade, entendeu? Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Então eles também ouvem isso, eles ficam com esse medo do Arthur, mas eles seguem ali tentando descobrir o que aconteceu com ele, né? Então, paralelo a isso, tem a história do Atticus, né, que é o pai da Scout do Jem, que, assim como eu disse, ele é advogado, ele é bastante respeitado por ser uma pessoa que pensa em todo mundo, uma pessoa que respeita todo mundo ali da cidade, independente se a pessoa é super pobre ou não, se a pessoa xinga ele pelas costas ou não. Então ele é bastante respeitado por uma parcela da população, mas outra parcela não. Justamente por isso, justamente por ele tratar pessoas brancas e negras de maneira igual, não fazer essa divisão que era algo ali inerente à segregação racial. Tanto que a Calpurnia, que é a governanta ali que trabalha na casa dele, ela é totalmente respeitada por ele. Ela tem esse papel de criação dos filhos, né, assim como eu disse. As crianças ali, eles sempre devem obediência a ela. Quando o Atticus não tá em casa, é ela que cuida e manda nas crianças. Então, o Atticus tem essa relação totalmente igualitária, tanto com a Calpurnia quanto com o resto das pessoas. Mas aí chega um belo dia em que o juiz da cidade, o juiz Taylor, ele convida, né, o Atticus a ser o advogado de defesa de um caso que tá rolando ali na cidade, em que um homem negro foi acusado por uma mulher de ter violentado ela. Então, é um caso bem sério e o Atticus aceita ser o advogado de defesa desse homem. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais dessa história, desse lado do Atticus sendo advogado ali do caso, aquela história do Radley dá uma pausa, assim, ela fica meio de lado, até que ela retorne no fim do livro, né? Então, a gente acompanha toda essa perseguição, assim, que a família vai tendo, justamente pelo Atticus estar defendendo esse homem que se chama Tom Robinson. E ali na escola, a Scout e o Jem, eles são zoados, assim, e atacados pelas outras crianças pelo pai deles estar defendendo o Tom. E o Atticus ali também cria meio que algumas rixas com algumas pessoas que acham que ele meio que tá traindo a raça branca por estar defendendo o Tom, mas mesmo assim ele continua, porque por ele ser essa pessoa íntegra ali e não ter pra ele essa divisão entre raças, eu acredito que é justamente por isso que desde o início ele sabia qual era a situação do Tom e sabia também se ele era inocente ou culpado. Então, o que acontece nessa história foi que o Tom, ele foi acusado pela Mayella Elwell, que é a filha de uma das famílias ali da história, e é uma família bastante desestruturada, que é uma família que tem o pai ali e tem as crianças, incluindo ela, se eu não me engano, ela é a mais velha ali dos filhos, e eles são uma família totalmente desestruturada. O pai deles vive bebendo, eles meio que têm que se cuidar ali sozinhos,
E tem um dia que o Tom tá passando ali pela frente da casa da Mayella e ela pede pra ele entrar ali no quintal, na casa deles, pra ele ajudar ela a carregar alguma coisa, algo do tipo. Ela relata, conta pro pai dela, e o pai dela supostamente viu o que aconteceu, que o Tom ela e violou ela sexualmente, e é por isso que ele tá sendo acusado. Então, basicamente, só a família do Tom e a comunidade negra ali do condado que acredita na inocência dele, além do próprio Atticus, né? Só que a gente vai vendo que ali na sociedade que eles vivem, a chance dele ser considerado inocente é quase nula, mas a gente vai acompanhar todo esse trabalho de defesa do Atticus no tribunal. O Atticus é um advogado incrível, ele é brilhante nas argumentações e na defesa dele. Eu acredito que essa parte também tenha tido muita referência da vida da própria escritora, porque assim como eu disse, ela chegou a fazer ali um certo período da faculdade de Direito, e o pai dela também era advogado, então eu acredito que ela entendia bastante ali na questão da lei, então eu acho que isso torna a história muito mais real. Então a gente vai acompanhando ali o julgamento do Tom, todo mundo naquela expectativa. O Jem, ele também ali tem muita expectativa que o pai consiga vencer, né, o caso, porque ele também quer ser advogado, então ele leva o pai ali como uma inspiração. Então, à medida que esse caso vai rolando, a gente vai acompanhando como que aquele condado tá tratando essa situação. Então, por exemplo, tem um momento em que a Alexandra, que é a tia dos meninos da Scout do Jem, ela vai morar com eles ali justamente porque ela acha que o Atticus precisa de mais ajuda para criar as crianças, para que elas não sejam largadas, para que elas não sujem o nome ali da família, que é uma família que ajudou a construir o condado, até porque é um lugar bastante primitivo em relação a desenvolvimento ainda, né, tipo anos 30 ali, e a Scout também ela é vista muito como uma criança levada, e que na época ali, mesmo ela sendo uma criança, existia o padrão de feminilidade, né, em que as mulheres tinham que usar vestido ali e tal, e se comportar como damas, mas a Scout ela era uma criança, então ela usava macacão, usava calça, e ela saía por aí correndo e subindo em árvores, se sujando. Então a Alexandra, que é a irmã do Atticus, foi ali num certo período da história, foi morar com eles, e ela meio que tentava segurar ali as rédeas da Scout e tentar meio que fazer um papel feminino, um papel de mãe para as crianças, mesmo existindo a Calpurnia, né? Também era uma pessoa que a Alexandra passou a considerar dispensável, mas o Atticus não permitiu isso, ele queria que a Calpurnia permanecesse ali na casa, justamente por ele respeitar muito ela. Então tem um momento que a Alexandra tá ali na casa e ela chama as mulheres ali do condado, né, pra tomar um chá e comer um bolo, aquela coisa bem de damas, assim, de senhoras. Because I'm a lady, that's why. E a Scout, ela participa ali daquela reunião. Naquela reunião, as mulheres falam altas atrocidades e começam justamente a criticar o posicionamento dos estados do norte do país, que não tinham a segregação instaurada ali e já passavam a acreditar na igualdade entre as pessoas. Então era um pensamento bem diferente, bem oposto ali dos estados do sul. Então aquelas senhoras ali começam a debater ali naquele chá, falando que as pessoas do norte, elas queriam que os negros fossem tratados igualmente, mas nem eles queriam se juntar à mesa com as pessoas negras. Eles não queriam a segregação racial, mas eles também não queriam compartilhar os mesmos espaços com os negros. Então essas senhoras chamam as pessoas do norte ali de hipócritas e tal. A maioria das pessoas ali de Maycomb são totalmente racistas. Ali na escola da Scout também, do Jem, tem uma aula que ela tá tendo em que a professora começa a falar sobre democracia e começa a falar sobre o que tá acontecendo na Segunda Guerra Mundial, que é bem ali na época, né, no início da Segunda Guerra. E a professora chega até a falar uma coisa que eu achei muito engraçada e bastante hipócrita, que ela começa a falar que ali onde eles vivem não existe preconceito. Sei. E que lá na Alemanha e nos países ali que estavam mais dentro da Segunda Guerra na Europa, existia preconceito. Então, por isso que os judeus estavam aprisionados ali nos campos de concentração. Então, existe muita hipocrisia em relação às pessoas ali. E todas elas acham que elas estão certas e que elas têm um olhar de que as pessoas negras são selvagens e são submissas. Toda essa visão bastante padrão dentro da segregação racial, né?
Então, mesmo se tratando de uma questão tão séria quanto essa, a gente consegue enxergar essa situação através dos olhos de uma criança. Existem comentários muito inocentes em relação a tudo que tá acontecendo. Eles não entendem muito bem o porquê isso acontece. Então a autora mescla ali bastante comentários bastante inocentes da Scout, porque afinal ela é só uma criança, mas mesmo assim ela faz comentários muito pertinentes e muito relevantes em relação a coisas que a gente não consegue nem saber como que ela entende. Eu gostei muito dessa característica da Scout, que ela é bem 8 ou 80, que ela faz comentários bem inocentes, ao mesmo tempo que ela fala coisas muito profundas e relevantes para a história. Tanto que tem uma parte ali da história em que o Tom, né, o homem negro que tá sendo acusado de violência, ele tá preso ali na prisão ali da cidade mesmo, no centro da cidade, e como ele tá sendo odiado ali pela cidade inteira, o Atticus sabe que a vida dele ali tá correndo risco, mesmo que ele esteja preso ali. Então tem uma noite que o Atticus sai de casa e ele fica sentado lendo um jornal assim, na frente da porta da prisão, pra impedir que as pessoas que odeiam o Tom e querem fazer a justiça ali com as próprias mãos, invadam a prisão e consigam matar ele, né? O Atticus fica ali sentado a noite inteira, fazendo a proteção ali do Tom. As crianças estavam em casa, o pai sai e elas ficam curiosas pra ver o que ele vai fazer. E eles saem correndo e chegam no centro da cidade e vem o pai ali sentado na porta da prisão. Eles ficam escondidos até que chega vários carros, vários homens, e eles descem desses carros e eles vão até o Atticus, e as crianças veem que eles estão tentando amedrontar o Atticus ali, intimidar o Atticus pra eles conseguirem entrar na prisão e capturar o Tom. E nesse momento as crianças surgem do nada ali, e um dos homens é um homem bem pobre ali da cidade, que o Atticus já fez alguns serviços ali pra ele, só que como ele é muito pobre, ele nunca teve dinheiro pra pagar, então ele pagava com o que ele conseguia ali, tipo com alimentos e tal. E a Scout já tinha visto essa situação, e o filho desse homem estuda na mesma sala que ela, e ela cumprimenta esse homem e fala pra ele mandar um oi pro filho. Isso acaba desconcertando eles com essa ingenuidade dela em relação ao que tá acontecendo ali no momento, né? E ela chega ali e cria essa situação desconcertante e os homens vão embora. Então essa também é mais uma das situações que a gente consegue ver que a Scout, ela faz comentários muito propícios e que nem ela sabe a inteligência que ela tem em fazer determinados comentários e agir de determinadas maneiras, né? E eu simplesmente amei esse traço da personalidade dela. O Jem, ali, o irmão dela, ele também tem um grande papel ali na história, porque ele é visto meio que como um exemplo pra Scout, como um herói dela, assim, por ele ser o irmão mais velho dela, né? Então, ele que sempre tá ali com ela, ele que cuida dela, eles brincam juntos, ele que toma conta ali dela quando o pai não tá muito por perto. You're my big brother. E uma das partes do desenvolvimento desse personagem é que ele vai crescendo ali, né, à medida que a história vai passando. No início da história ele tem 10 anos, se eu não me engano, ali pro fim do livro ele já tem uns 12, 13. Então é bem esse período de pré-adolescência em que os adolescentes ficam chatos e querem reclamar da vida. Maybe it's because I'm a teenager, going through puberty. Enquanto a Scout ainda é uma criança e ainda quer brincar com o Jem e tudo mais. Então, eles, ali no meio da história, tem essa questão, né, da Scout ficar meio distante dele, justamente porque ele tá crescendo e ela não entende por que ele age de determinada maneira. E os adultos tentam explicar ali pra ela, né, que ele tá crescendo, então ele não quer mais certas coisas. Mas, mesmo assim, ele continua sendo uma inspiração pra ela e sendo a pessoa que cuida ali dela, né, além do Atticus e da Calpurnia e também da tia Alexandra, né? Bom, o que eu vou falar a partir de agora, eu acredito que seja um grande spoiler, então se você não quer levar esse spoiler porque você ainda não leu o livro e tem curiosidade de ler, pausa esse vídeo aqui, vai lá ler o livro, mas depois você volta pra ver o final do vídeo, tá? Bom, mais pro fim ali do livro, a gente tem a última parte do julgamento do Tom, né? Que é o momento que o Atticus faz o último discurso ali de defesa do Tom, e na minha opinião, essa é uma das melhores partes do livro, porque o Atticus é um
advogado incrível, mesmo que as provas que existam contra o Tom seja a palavra da família Elwell contra ele, ele consegue capturar no meio desse relato vários indícios de que o que aquela família tá contando é mentira. Então, por exemplo, ele começa a pedir vários detalhes ali, como perguntar em que olho que a Mayella foi atingida pelo Tom, por exemplo, porque eles relataram que ela foi espancada e ele bateu na cara dela, bateu nela, pra comprovar que não era o Tom que bateu nela, justamente pelo fato de um dos braços do Tom ser inutilizável, porque quando ele era mais novo ali, ele teve um acidente com uma máquina, se eu não me engano, e isso é uma das provas circunstanciais que ele usa pra provar que não foi o Tom que bateu nela. O que o Tom relata também é algo totalmente diferente do que ela relatou, que ele simplesmente entrou ali na casa dela quando ela pediu ajuda pra ele, e ele acabou batendo nela e violentando ela ali sexualmente. O que Tom relata é que ele foi na casa dela realmente ajudar ela, e uma hora eles entraram dentro da casa e ela pediu ajuda pra alcançar algo meio alto. Ele subiu numa cadeira pra alcançar essa coisa pra ela, e a Mayella simplesmente agarrou ele e tentou beijar ele, e ele obviamente tentou se desvencilhar daquilo por muitos motivos, mas os dois principais motivos é porque ele era casado, tinha esposa, tinha filhos, e também pelo fato de que ele sabia qual seria o destino dele caso aquela história viesse à tona, né? Que ninguém ia acreditar nele caso ele contasse essa história, né? De que foi ela que agarrou ele e não o contrário. Ela agarrou ele e tentou beijar ele. Assim como eu disse no início do vídeo, existia uma lei anti-miscigenação. Não existia a possibilidade de ter um casal interracial. Então, no fim das contas, a gente percebe que ela criou toda essa narrativa, tanto ela quanto o pai, criou toda essa narrativa porque era uma vergonha o fato dela tentar ter uma relação ali com um homem negro. Era algo que não era bem visto pela sociedade e muito menos permitido. Então a realidade é que ela tentou beijar o Tom, ele não quis, ele fugiu da casa dela, que foi justamente o momento em que o pai dela chega e vê toda aquela situação acontecendo pela janela, olhando de fora, né, pela janela. E ele vê toda essa situação, o Tom foge e ele, o pai, acaba espancando a filha, batendo na filha. Então, a gente vê que eles criaram toda essa narrativa pra tentar acusar o Tom de algo que era socialmente vergonhoso e não permitido pra eles. Então, o Atticus, através desse relato do Tom e através de várias outras provas circunstanciais, tenta provar ali perante o júri que ele é inocente e que quem tá mentindo é o Bob Elwell e a Mayella Elwell, né, o pai e a filha. Então, nesse momento, ele faz esse discurso de defesa que é uma obra de arte, e eu vou ler um trechinho aqui pra vocês verem como é incrível o jeito como a escritora trabalhou esse momento na história. As testemunhas de acusação, com exceção do xerife do condado, se apresentaram diante dos senhores e deste tribunal com a cínica segurança de que seus depoimentos não seriam postos em dúvida, certos de que os senhores aceitariam a tese deles, a diabólica tese de que todos os negros mentem, todos os negros são, por princípio, imorais, que nenhum deles deve ser deixado perto de nossas mulheres, tese que podemos associar com mentes do calibre da deles. Isso o Atticus está se referindo ali ao Bob e à Mayella, né? Sabemos, senhores, que se trata de uma mentira tão negra quanto a pele de Tom Robinson, uma mentira que não precisa explicar aos senhores. Os senhores sabem a verdade. Alguns negros mentem, alguns negros são imorais, alguns negros não merecem a confiança de ficar perto das mulheres, sejam elas brancas ou negras. Mas essa verdade se aplica à raça humana, sem distinção. Não existe ninguém neste tribunal que nunca tenha mentido, que nunca tenha feito algo imoral. Não existe um homem vivo que nunca tenha olhado para uma mulher com desejo. Mais uma coisa, senhores, antes de terminar. Uma vez, Thomas Jefferson disse que todos os homens nascem iguais, frase que os Yankees e alguns membros do executivo em Washington gostam de nos lembrar. Neste ano da graça de 1935, certas pessoas tendem a usar essa frase fora do contexto e com qualquer fim. O exemplo mais ridículo que me ocorre agora do mau uso dessa frase é que os responsáveis pela educação pública favorecem os estúpidos e os preguiçosos junto dos esforçados, já que todos são iguais, afirmam os educadores com seriedade. As crianças reprovadas ficam com um terrível complexo de inferioridade.
Sabemos que nem todos os homens são iguais, não no sentido que alguns querem impor. Algumas pessoas são mais inteligentes do que outras, algumas têm mais oportunidades do que outras, pois nascem privilegiadas. Alguns homens ganham mais dinheiro do que outros. Algumas senhoras fazem bolos mais gostosos do que outras. Algumas pessoas são mais dotadas do que a maioria. Mas há algo neste país diante do qual todos os homens são iguais. Há uma instituição que torna um pobre igual a um Rockefeller, o idiota igual a um Einstein e o ignorante igual a um reitor de universidade. Essa instituição, senhores, é o Tribunal de Justiça. Pode ser a Suprema Corte dos Estados Unidos, o juizado mais simples do país ou este honrado tribunal a qual os senhores servem. Como qualquer instituição, os nossos tribunais têm falhas, mas são os maiores niveladores deste país. Para os nossos tribunais, todos os homens nascerão iguais. Então esse é só um pequeno trecho ali do discurso de defesa do Atticus, que é maravilhoso, mas mesmo com todas essas argumentações dele e com provas que mostram que o Tom é inocente, a palavra do Bob Ewell e da Mayella vence e o Tom, ele é considerado culpado ali pelo júri. Nesse momento a gente vê toda essa questão de impunidade dessas pessoas que realmente eram as culpadas ali na história, toda essa questão da grande injustiça ali no sistema penal da época. Até hoje, né, existem muitas injustiças no sistema penal, mas naquele período era algo muito mais escancarado e que bastava a palavra de uma pessoa branca contra uma pessoa negra para aquela pessoa negra ser considerada culpada de um crime que muitas vezes ela não cometeu, e foi justamente esse o caso do Tom Robinson. Então, no fim da história, ele acaba sendo preso e ele acaba sendo levado ali para uma prisão maior, principal, um pouco mais distante dali, e mesmo que o Bob e a Mayella, né, o pai e a filha que estavam acusando o Tom, tenham ganhado o caso, o Bob, ele não se contenta em simplesmente seguir a vida dele e deixar todo mundo em paz depois desse acontecimento, e ele começa a ter várias atitudes horríveis com as pessoas que acreditavam no Tom, com o próprio Atticus, que defendeu o Tom nesse caso, com a esposa do Tom, e ele começa a perseguir as pessoas. O Bob, ele simplesmente não aceita que ele foi refutado ali, envergonhado perante a cidade inteira, o condado inteiro, pelas argumentações e pelas provas ali que o Atticus apresentou e que mostrou que ele estava mentindo. Mas, assim como a gente viu, mesmo com todas essas provas e argumentações, o Tom foi condenado, né? Então, um tempo depois ali, o Atticus recebe a notícia de que o Tom foi morto na cadeia. Ele foi baleado, se eu não me engano, ele levou 18 tiros. E isso é algo que é um caso isolado, né, obviamente. Aí o Atticus fica muito triste, né, com essa situação, e porque ele não conseguiu nem impedir que o Tom fosse preso e muito menos que ele fosse morto. Então as pessoas ali que queriam que o Tom fosse preso e que ele fosse condenado, conseguiram também o objetivo de matar ele dentro da cadeia, mesmo que os policiais ali da cadeia tenham falado que o Tom só foi morto porque ele tentou fugir, tentou escalar o muro da prisão e acabou levando vários tiros depois dele ter sido avisado pra parar. E aí, mais ali pro fim do livro, a gente acha que essa história se encerrou, mas ela também tem mais um desdobramento. Isso porque tem uma noite ali que na escola do Jem e da Scout, eles vão ter uma apresentação, né? As crianças vão fazer uma apresentação teatral e cada uma das crianças vai se vestir de um produto que o condado produz ali e tal, meio como se fosse uma propaganda dos alimentos que eles produzem, né? E a Scout, ela vai fantasiada de presunto, então ela tem uma fantasia de presunto super gigante, tanto que ali na história a gente vê que ela só fica com os pezinhos e com os bracinhos assim pra fora do presunto e fica enxergando por uma parte aberta assim na fantasia. Então o Jem, ele vai junto com ela, leva ela até a escola. O Atticus não consegue ir nesse dia, então o Jem leva ela e vai guiando ela ali, né, pra ela conseguir se movimentar, porque ela não consegue nem enxergar direito pela fantasia. E então a Scout chega lá e começa a preparação pra apresentação e tal, só que daí no fim das contas, quando é o momento em que a professora chama ela pra ela entrar no palco, pra ela se apresentar como presunto, ela ficou dormindo no camarim porque ela tava muito cansada e ela
ela simplesmente deitou assim, se aconchegou dentro da fantasia e dormiu ali, então ela nem participa da apresentação. A apresentação termina e a Scout e o Jem vão voltar pra casa, né? Daí, no momento que eles vão voltar, a Scout tá sem sapato e o Jem fala, cadê seu sapato, né, não sei o que. E daí ela fala que ela tirou o sapato, deixou lá dentro da escola e ela quer voltar ali pra buscar o sapato, só que a escola já tá toda apagando as luzes ali e tal, todo mundo indo embora e ela não consegue retornar. E ele fala pra ela ir no dia seguinte lá buscar o sapato. Então, quando eles estão voltando pra casa, já tá bem escuro, né, já tá de noite e o caminho que eles têm que percorrer pra chegar em casa, eles têm que passar por um bosquezinho ali que tá bem escuro, né, cheio de árvores e tal. E eles começam a percorrer aquele caminho e eles começam a ouvir barulhos. Toda vez que eles caminham, o Jem começa a ouvir barulho e quando eles param, o barulho também para. Então eles vão caminhando e isso vai acontecendo, eles vão caminhando, ouvem barulho, eles param, o barulho também para. Então fica nisso, até que o momento eles estão ali no meio do bosque e o Jem, ele simplesmente é atacado. O Jem e a Scout, eles são atacados e aí começa, tipo, essa parte ali da história da narrativa fica até bem confusa, porque a gente não entende nem o que tá acontecendo direito, a gente só sabe que eles foram atacados, o Jem foi atacado, aí ele cai, aí uma hora ele para de responder, então a gente vê que ele desmaiou. A Scout, justamente por ela estar com aquela fantasia de presunto, ela fica um pouco mais protegida ali naquela luta corporal, mas daí uma hora ela cai assim também ali pro lado, ninguém entende muito bem o que tá acontecendo. Aí quando a Scout consegue se levantar e tentar entender, ela olha ali pro fim da rua e vê que o irmão dela tá sendo carregado por um homem em direção à casa deles. Aí ela sai correndo, vai atrás desse homem e quando ela chega em casa, o pai dela se desespera e eles começam a tentar entender o que aconteceu. O irmão tá desmaiado ali, né? E esse homem vai lá e coloca o irmão dela na cama e o pai e a tia dela vão desesperadamente correndo pra ela pra ver se ela tá bem, o que aconteceu. E só que como ela é uma criança e tava tudo escuro, ela tava com aquela fantasia, ela não consegue nem descrever direito o que aconteceu, mas no fim da história a gente vê que quem salvou tanto ela quanto o irmão foi o Arthur Radley, que era justamente aquele homem que os dois e o amigo deles, o Jill, tinha medo, né, por ser uma pessoa que eles não conheciam e ter toda essa história que girava em torno ali dele, né, dele ter passado anos e anos dentro de casa e ninguém sabia o que aconteceu com ele, mas nessa noite ele vai lá e salva os dois e leva o Jem pra casa e a Scout finalmente conhece o Arthur Radley, que eu não sei se eu mencionei isso, mas tanto ela quanto o irmão e o Jill chamam ele de Boo, então chamam ele de Boo Radley, e ele é um homem bastante retraído e introspectivo. Ela fala que a pele dele é super branca e ele é super magro e ele tem um aspecto bem fantasmagórico, mas isso é justamente pelo fato dele ter passado a vida inteira dele praticamente em casa, então ele não tomava sol, ele não tinha uma boa alimentação, ele era introspectivo e bastante amedrontado com pessoas em volta dele, justamente por ele não ter tido nenhum contato social ao longo da vida inteira. Então, em toda essa situação ali, o Atticus chama o Dr. Reynolds, que é o médico ali da cidade, pra avaliar o filho, né, o Jem, pra ver o que aconteceu com ele. E daí eles veem que o Jem quebrou um braço só e tá desmaiado, então a Scout só chegou em casa com a fantasia completamente destruída e amassada, mas de resto tava tudo certo. E além do médico ali, chega o xerife Hack Tate, que é o xerife ali da cidade, e ele, o Atticus, a Scout e o Arthur vão ali pro deck da casa deles, né, que é aquele estilo bem tradicional de casa americana, com o deckzinho e uma cadeira de balanço, sabe? E a Scout e o Arthur vão junto ali e sentam num cantinho, enquanto o Atticus e o xerife começam a discutir ali o que aconteceu. E ali, nesse momento, a gente vê que o xerife já descobriu o que aconteceu. E o que rolou foi que o Bob Ewell, que era o cara que tava acusando o Tom, o cara que já tava perseguindo todo mundo, que ficou a favor do Tom, inclusive o Atticus, tentou agredir e tentou matar os filhos do Atticus, tentou dar facada neles, e só que ele não conseguiu, justamente pelo fato do Arthur ter chegado bem na hora, e quem acabou morto no final foi o próprio Bob Ewell. Então o xerife fala ali pro Atticus que ele passou pelo bosque onde as crianças estavam, e ele viu que o Bob tava caído ali nos pés de uma árvore com uma faca entre as costelas. Então ele fala ali pro Atticus que no momento que ele tentou atacar as crianças, ele caiu em cima da própria faca e foi por isso que ele morreu. Só que existem ali vários indícios que não
foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Arthur foi lá salvar as crianças e ele acabou matando o Bob Ewell pra conseguir salvar as crianças. E ele, naquele momento, o Atticus fala que, infelizmente, quem matou o Bob Ewell vai ter que ser responsabilizado por isso, vai ter que passar por um julgamento, vai ter que ser condenado por isso, né? Porque o Atticus, mesmo que ele tenha visto ali o que os filhos dele acabaram de sofrer, ele sabia que foi o Arthur que tinha matado o Bob, então ele teria que ser responsabilizado por isso. Mesmo que o real culpado de toda essa história fosse o Bob, né? Então o Atticus, por ser esse advogado e ser considerado esse homem muito íntegro, ele fala que o Arthur vai ter que ser punido por isso. Só que daí o xerife tenta convencer o Atticus de que o Arthur, ele não precisa passar por isso, afinal ele defendeu as crianças dele, ele impediu que os filhos dele morressem ali naquele momento. O xerife fala pro Atticus ali que um homem negro foi morto e o responsável pela morte dele também morreu. Então a gente vê ali que a morte do Tom também foi orquestrada ali pelo Bob e ele meio que pagou o preço de tudo que ele cometeu, sendo morto em legítima defesa ali pelo Arthur, né? E o xerife fala pro Atticus pros mortos enterrarem os mortos. No caso, Tom, que morreu injustamente, né? E passou por toda essa situação totalmente injusta. Deixar que ele enterre também o Bob Ewell e essa história acabe de uma vez por todas. Aí, no fim das contas, o Atticus acaba aceitando, o xerife vai embora, a Scout leva o Arthur até a casa dele, até a porta da casa dele, e ela acaba se lembrando de uma frase que o pai dela falou ali no início do livro pra ela, há muito tempo atrás, de que a gente só consegue entender uma pessoa de verdade quando a gente se coloca no lugar dela. Então, quando ela chega naquela varanda ali da casa do Radley, e ela se sente como ele, olhando ali pela perspectiva dele, pela varanda da casa dele, ela entende um pouquinho como que era ser ele e entende também que ele nunca foi esse monstro que todo mundo pintou dele, sabe? Ele simplesmente também foi uma vítima de um pai totalmente autoritário e totalmente louco, né, de manter o filho em cárcere privado ali por 15 anos. Então ela tem esse ensinamento na prática dessa frase que o pai dela tinha dito pra ela. E aí, no fim das contas, a Scout volta ali pra casa naquela noite totalmente conturbada, que ela quase morreu junto com o irmão, e o Atticus lê uma história ali com ela, um livro ali com ela antes de dormir, que era algo que eles faziam sempre, e eles começam a conversar ali um pouco sobre a história que eles estão lendo, e o livro finaliza com o Atticus dando mais uma liçãozona pra Scout, falando pra ela que a maioria das pessoas são muito boas quando a gente conhece elas a fundo, e nesse momento ele tá falando principalmente ali do Arthur, que era essa figura que ninguém entendia muito bem quem era, e que no fim das contas foi quem salvou a vida dela, a vida do irmão, e evitou com que o Bob saísse por aí cometendo várias outras loucuras e tentando acabar com a vida de todo mundo que estava a favor do Tom Robinson naquele caso. Essa história é um grande mix de assuntos diferentes. A gente vê toda essa questão da injustiça no sistema penal, mas principalmente dentro desse contexto de segregação racial, em que a situação era bem pior, em que os homens eles eram só teoricamente iguais, mas na prática não era nada disso. E a gente vê toda essa questão da perda da inocência da Scout em relação ao mundo, observando como as pessoas podem ser más, como as coisas podem ser injustas, e inclusive pessoas que não tinham nada a ver com a história poderiam pagar os erros das outras, que foi o que ela e o irmão sofreram no fim da história, né, quando eles foram quase assassinados pelo Bob. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse livro faz muitos anos, acho que faz cerca de 5, 6 anos, em que eu tava andando ali pelo shopping e comecei a folhear o livro na livraria, mas eu li só as primeiras páginas ali, então não deu pra entender nem 1% do que se tratava a história, então eu não sabia que existia toda essa parte de contexto de discriminação racial na história, e foi algo que me surpreendeu muito positivamente, porque é algo que, mesmo que não exista mais de maneira legalizada, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares, a gente vê que isso ainda existe em todos esses lugares, né? Então não é porque algo não é mais legalmente possível de ser feito que não vai existir de maneira social, né? Aí outra coisa bastante curiosa que me surgiu quando eu comecei a ler o livro era o porquê desse título. O título original do livro se chama To Kill a Mockingbird, que não tem uma tradução muito literal, um mockingbird, que é tipo uma espécie de pássaro que não existe aqui, mas eles traduziram como
rouxinol, então é como se o livro fosse Matar um Rouxinol, né? E a gente consegue entender mais ou menos por que o título é esse na versão original, porque tem um momento ali da história que o tio das crianças vai visitar eles e o Jem ali ele é presenteado por esse tio com uma arma ali pra caçar pássaro e bichos e tal. E o pai dele fala pra ele que gostaria que ele aprendesse a atirar usando latas, né? Posicionando latas e atirando nas latas, mas ele sabia que muito provavelmente o Jem ia atirar em pássaros, né? E ele só pede pro Jem não matar os rouxinóis, porque eles não fazem nenhum mal pros seres humanos. Inclusive, a única coisa que eles fazem é cantar pro deleite dos seres humanos, então eles não merecem morrer. Então o rouxinol ele é meio que usado como uma analogia pra injustiça que tanto o Arthur Radley quanto o Tom Robinson sofreram ali na história, né? O Arthur Radley foi condenado, assim, socialmente pelo que ele cometeu quando ele era só um adolescente e ele foi crucificado e punido pelo pai e pela cidade ali a vida inteira e acabou se tornando esse sujeito bem introspectivo e que agora, por vontade própria, ele fica dentro de casa justamente por ele não ter aprendido a viver socialmente. E o Tom Robinson, o mais injustiçado de todos, né? Porque ele teve tanto a parte de punição penal mesmo, né? Ter sido julgado e ter sido condenado por algo que ele não cometeu, quanto essa questão da discriminação racial sofrida por ele e por todos os personagens negros ali da história, mas ele usado como um símbolo do sofrimento ali que as pessoas passavam, né? A população negra passava na segregação, e mesmo assim ter sido condenado por nada, né? Ter sido condenado por ser um homem negro. Esse livro aqui, ele também ganhou uma adaptação cinematográfica, se eu não me engano foi uns 2 anos ali depois da publicação do livro, e ele chegou a ganhar 3 Oscars, inclusive por melhor roteiro adaptado, que eu concordo muito com isso, por causa que o filme, ele também é uma obra de arte em versão audiovisual. O roteiro realmente foi muito bem adaptado em relação à história, porque pouquíssimas coisas são cortadas do roteiro do filme, e são coisas bem dispensáveis, assim, digamos. E os atores também são incríveis. Eu achei legal que tanto os atores quanto os cenários ali usados, a ambientação feita no filme é muito semelhante com o que eu imaginei no momento que eu tava lendo a história. Então, no momento que eu li o livro, foi algo muito fiel à minha imaginação. Então, tanto o livro como o filme, mas principalmente o livro, eu recomendo pra todo mundo. É uma história muito profunda, é muito incrível ver toda essa história através dos olhos de uma criança. E mesmo que seja através dos olhos de uma criança, a gente vê toda a profundidade da história. Eu acredito que a gente não perca nenhum detalhe, apesar da narração ser feita pelo Scout. Inclusive, eu acho que ganha um gostinho a mais por ter sido narrado por uma criança, justamente por conseguir mesclar bastante esses momentos de tensão com momentos mais descontraídos e de inocência, que é o que a Scout representa ali, uma infância, né? Eu acho que pelo tanto de marcação aqui desse livro, vocês conseguem ver quantas coisas eu marquei nele de tanto que eu gostei de tanta frase e tantas passagens e citações aqui, então altamente recomendado. Gente, então se vocês gostaram do vídeo, gostaram da resenha, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, que vai me ajudar muito nesse começo. Deixa o seu like aqui no vídeo se você gostou, ativa também o sininho das notificações, que daí toda vez que eu postar um vídeo novo, você já recebe aí nas suas notificações do YouTube na hora. E não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você já leu o livro, se você quer ler, se você achou interessante, que eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam. Obrigada por vocês estarem aqui até agora. Um beijo e até a próxima.